Eu vou agora falar sobre uma aplicação dos conceitos que nós estudamos até o momento. Então, uma das coisas que nós vimos foi que a energia potencial de um oscilador harmônico simples, ela é uma função quadrática do deslocamento, né? Então, a energia potencial é meio de kx ao quadrado. Agora vamos considerar as situações em que nós temos, em vez de uma partícula, nós temos duas partículas que estão conectadas por uma mola. Na verdade, essa mola pode estar representando qualquer outro tipo de interação. A interação não precisa ser necessariamente de uma mola, mas o que é necessário para que o sistema seja um oscilador harmônico simples é que a energia potencial tenha esta forma matemática, ela seja uma função quadrática do deslocamento. Então, o exemplo que eu vou considerar agora é a situação de algo que se aproxima, né, de uma molécula diatômica. A característica das oscilações de moléculas é que a energia potencial geralmente ela não é uma função quadrática da distância interatômica, que significa que as oscilações não vão ser movimento harmônico simples. E a aproximação do potencial por uma função quadrática, ela vai ser muito útil para analisar uma série de situações. Uma molécula ela pode vibrar de diversas formas, e uma das aplicações, né, do estudo das vibrações das moléculas, das oscilações ou vibrações de uma molécula, é a espectroscopia de infravermelho. Então, nesse caso, o que se conhece é que as vibrações moleculares elas absorvem e emitem radiação na faixa eletromagnética conhecida como infravermelho. Aqui eu tenho uns exemplos de algumas oscilações moleculares. Isso aqui é para uma situação de uma molécula orgânica. Eu tenho um átomo de carbono e dois átomos de hidrogênio. Então aqui eu tenho um possível tipo de oscilação. Essa oscilação aqui é conhecida como estiramento simétrico. Aqui nós temos um estiramento assimétrico. Essa aqui é uma oscilação em tesoura, oscilação em torção ou twist. Essa outra balanço, rotação. Então nós temos vários tipos de oscilações que uma molécula pode ter. No caso aqui é uma molécula triatômica. Agora imagine casos mais complexos em que uma molécula pode ter uma quantidade muito grande, dezenas ou mesmo centenas de átomos compondo essa molécula. E aí nesse caso as diferentes formas que eu posso dizer, vai existir uma quantidade muito grande de diferentes formas, diferentes modos de vibração dessa molécula. Nós vamos considerar aqui somente a situação mais simples, que é o caso de, digamos, é o análogo clássico de uma oscilação diatômica, de uma molécula diatômica. Quando eu estou falando clássico, aqui é em oposto a quântico, porque na verdade a oscilação, a descrição mais correta das oscilações moleculares deve ser feita a partir da mecânica quântica. Mas antes de vocês estudarem a mecânica quântica, vocês precisam compreender a descrição clássica mais simples das oscilações, que também é muito útil e é o ponto de partida para a descrição quântica de uma oscilação. Então, na visão clássica, a molécula é constituída por duas partículas de localização conhecida, e aqui eu tenho o gráfico da energia potencial dessa molécula. Também aqui, então isso aqui é a energia, esse gráfico aqui, essa parábola é a energia potencial da molécula. E eu estou considerando uma situação em que a molécula é constituída por dois átomos e a interação entre elas eu vou descrever por uma força do tipo de uma força elástica de uma mola, tá? Quando na verdade a gente sabe que a força vai ser uma força de interação eletromagnética, tá? Mas eu vou mostrar para vocês ainda daqui a pouco, né,
que essa descrição a partir da força elástica de uma mola, ela é muito útil como uma aproximação da descrição mais precisa. Vamos ver primeiro como é que nós podemos entender a oscilação desse sistema constituído por duas partículas presas a uma mola, porque até agora nós só vimos esse outro sistema mais simples aqui, o primeiro aqui, que é de uma partícula presa a uma mola. Ela vai estar sujeita a uma força elástica menos kx, e se eu for escrever, né, a segunda lei de Newton para essa partícula, eu vou ter a força resultante, que é menos kx, é igual a massa vezes isso aqui é a aceleração, que é a segunda derivada da posição em função do tempo. Vamos ver como é que a gente pode fazer uma descrição simples dessa segunda situação, em que eu tenho essas duas partículas ligadas por uma mola. Uma das partículas tem massa m1 e a outra partícula tem massa m2. Eu estou considerando que L é o comprimento da mola em equilíbrio, quando a mola não está deformada. Tá? E aí aqui embaixo, nesse diagrama, eu estou considerando que a mola já foi esticada. Então ela sofreu alguma deformação que eu vou chamar de x. A posição da primeira partícula de massa m1 é x1 e a outra é x2. Então vamos ver como é que a gente pode... Vamos ver como é que a gente pode escrever qual é a deformação que essa mola sofreu. Então, para a gente escrever a deformação da mola, eu vou dizer que x é a deformação, ela é x2 menos x1, que é essa distância aqui, né, menos o R. Isso aqui vai me dizer o quanto é que a mola foi deformada. Vai ser isso aqui, né? Essa diferençazinha aqui que eu estou marcando aqui em verde, né? Deixa eu tentar marcar, identificar de outra forma. Aqui é essa distância somada com essa, né? Então essas duas distâncias identificadas aí em vermelho devem dar esse total aqui x. Então é x2 menos x1. Então é isso tudo aqui. Menos o comprimento L. Então vai sobrar esse pedacinho aqui, mais esse, que é a deformação x. E agora a gente pode identificar aqui que vão existir duas forças que atuam, uma delas sobre a partícula de massa m1 e outra sobre a partícula de massa m2. Eu vou chamar essas forças de F1 e F2. Então, a força F1, ela tem a mesma orientação do eixo X. Então eu vou dizer que ela é igual a K vezes a deformação da mola. E a força F2, ela está no sentido contrário aqui desse eixo X, né? Então F2 está dirigida para a esquerda. Portanto, eu vou colocar aqui um sinal negativo. Ela é menos Kx. As forças F1 e F2, elas têm exatamente a mesma intensidade, porque eu tenho uma mola que está deformada de x, não importa que ela está ligada na partícula de massa m1 e na outra partícula de massa m2. Cada uma delas sofre exatamente a ação da mesma força, exceto o sentido, que é o contrário, né? É a força da mola que atua sobre cada uma delas, que é K, né? Tem módulo igual a K, vezes a deformação da mola, que é x. Agora vamos aplicar isso mesmo, vamos aplicar a segunda lei de Newton a cada uma dessas duas forças. Então eu sei que
a força F1, que é igual a Kx, ela é igual a massa da partícula, que é massa m1, vezes a aceleração da partícula 1. A aceleração da partícula 1 é a segunda derivada da posição dela, que é x1, em relação ao tempo. A gente pode fazer a mesma coisa com a segunda partícula, né? Com a vermelha aqui, né? Com essa aqui. A gente pode fazer a mesma coisa. Então eu vou dizer que menos Kx, que é a força resultante sobre ela, é igual a m2 derivada segunda da posição dela em relação ao tempo. Em relação ao tempo. Tá? Eu vou copiar essas duas equações para a próxima página, tá? E a gente vai trabalhar com elas. Então aqui nós temos a primeira equação, que é Kx é igual a m1 d2 x1 dt2. É isso? É. E a outra é que menos Kx é igual a m2 d2 x2 dt2. Então nós temos que resolver essas duas equações se eu quiser ter o movimento dessa partícula, ou melhor dizendo, dessas duas partículas. Eu tenho uma equação para cada partícula, mas eu vou mostrar que isso não é necessário, que a gente pode usar o conceito de massa reduzida, e aí nós só vamos precisar resolver uma equação de oscilador harmônico e não duas, como eu tenho aqui. Para isso, eu vou pegar a primeira equação e eu vou multiplicá-la a primeira equação por m2, e a segunda equação eu vou multiplicar por menos m1. Tá? E aí eu vou somar essas duas equações. Então quando eu fizer isso, eu vou ter m2 Kx mais m1 Kx, e do lado direito eu vou ter m1 m2 d2 x1 dt2 mais m1 m2 mais não, menos, né? Então vou ter menos m1 m2 d2 x2 dt2. Aqui nós podemos colocar Kx em evidência, né? Só lembrando aqui, é K vezes X. Então a gente vai colocar Kx em evidência. Então eu vou ter M1 mais M2 Kx vai ser igual. E aí do outro lado, o
que eu posso fazer? Colocar M1, M2 em evidência. E aí eu vou ter a segunda derivada de x1 em relação ao tempo menos a segunda derivada de x2 em relação ao tempo. Agora, deixa eu voltar para a última página. Olha só, bem aqui eu tenho aqui a definição de x. Por que eu vou pegar essa equação? Porque mais adiante, aqui, né, eu tenho do lado esquerdo x, que é a deformação da mola, e do lado direito eu tenho x1 e x2. Então lá eu tenho uma equação, né, essa equação anterior combina essas duas grandezas, aliás, essas três, né, x1, x2 e x, e o comprimento da mola, comprimento de repouso da mola. Tá? Então eu vou usar essa equação aqui. Mais especificamente, eu vou calcular a derivada dela. Olha só, se eu pegar, deixa eu fazer aqui mesmo. Olha só, se eu calcular a derivada de x em relação ao tempo, isso aqui vai dar a derivada de x2 em relação ao tempo menos a derivada de x1 em relação ao tempo. Tá? Porque a derivada de L em relação ao tempo é zero. L é o comprimento da mola que é fixo, tá? É o comprimento da mola quando ela não está esticada. Então essa é uma grandeza que é fixa, específica dessa mola aí. Então não varia, derivada é zero. Se eu derivar novamente, eu vou ter aqui a segunda derivada de x em relação ao tempo vai ser igual a segunda derivada de x2 em relação ao tempo menos a segunda derivada de x1 em relação ao tempo. Tá? Então é o que eu tenho bem aqui. Bem aqui. Derivada de x1 em relação ao tempo menos a derivada de x2 em relação ao tempo. Melhor dizendo, a derivada segunda de x1 e a derivada segunda de x2 em relação ao tempo. A única diferença é o sinal. Aqui é de x2 menos x1 e lá é de x1 menos x2. Então só vou trocar o sinal. Então isso aqui deve ser igual a segunda derivada de x em relação ao tempo. Então vamos aqui. Isso aqui então vai ser igual a menos a segunda derivada de x em relação ao tempo. Agora vai ficar tudo escrito em termos de x. Ó, do lado esquerdo eu vou ter M1 mais M2 kx, e do lado direito eu vou ter M1 M2, ou melhor, vamos ajeitar um pouco isso. Do lado direito eu vou ter, tem um sinal de menos aqui, né? Então eu tenho menos M1 M2 derivada segunda de x em relação ao tempo.
Então, a derivada segunda de x em relação ao tempo. Então, vamos guardar essa equação aqui. Tá? Mais especificamente, meu objetivo aqui é comparar essa equação com esta aqui. Porque esta aqui é a oscilação, é a equação que eu tenho para o oscilador em que eu tenho uma única partícula presa a uma mola. Então vamos comparar essas duas equações. A outra está bem aqui. Ó, do lado esquerdo eu tenho Kx multiplicado por uma soma de massas. Mas na verdade o que eu deveria ter do lado esquerdo, se eu quiser que as duas equações tenham a mesma forma, do lado esquerdo eu tenho que ter somente menos Kx. Tá? Então eu vou retirar aquela massa que eu tenho lá. Deixa eu fazer alguma transformação aqui. O que eu posso fazer? Eu vou pegar e passar M1 mais M2 para o lado direito. Então eu vou ter aqui Kx é igual menos M1 M2 sobre M1 mais M2. Eu tenho isso vezes segunda derivada de x em relação ao tempo. Agora eu vou multiplicar essa equação aqui por menos 1 e eu vou dar um nome para isso aqui. Isso aqui eu vou chamar de mi. A letra grega mi. Então eu vou definir mi como sendo M1 M2 sobre M1 mais M2. Tá, eu já vou explicar para vocês que o Mi tem o mesmo papel que a massa nesse problema aqui. Sim, então agora, multiplicando por menos 1, eu vou ter menos Kx de um lado, e do outro lado eu vou ter Mi d2x dt2. Pronto. Agora esta equação aqui, ela tem exatamente a mesma forma matemática que esta aqui. É exatamente a mesma equação. Então em uma delas eu tenho força igual a massa vezes aceleração para uma única partícula presa a uma mola. E na outra situação eu tenho também a força da mola é menos Kx. X é quanto a mola foi deformada, não importa se tem uma ou duas partículas presas a ela, essa foi a deformação. Então essa é a força da mola, tá? É igual a alguma coisa que deve ser uma massa vezes a aceleração. Enquanto a primeira equação é a equação para uma massa presa a uma mola, aqui eu tenho duas massas presas a uma mola. A equação é exatamente a mesma. A única diferença é que no lugar da massa eu vou colocar esta grandeza que é conhecida como massa reduzida. Você vai usar esse resultado aqui. Tá? Então isso aqui é a massa reduzida.
Tá? E, portanto, a frequência dessa oscilação, que é isso que vai nos interessar encontrar aqui. Então, a frequência da oscilação vai ser raiz quadrada da... Opa! É a frequência, é constante elástica K sobre a massa, que é a massa reduzida. Tá? Então, essa frequência aqui vai ser a frequência deste oscilador aqui. Então, um oscilador desta forma aqui vai ter a frequência igual a raiz quadrada da massa reduzida, aliás, da constante elástica sobre a massa reduzida, μ. Né? Um detalhe sobre a massa reduzida. Ela costuma ser escrita... ela costuma ser reescrita dessa outra forma aqui. 1 sobre a massa reduzida é igual a 1 sobre a massa da primeira partícula mais 1 sobre a massa da segunda partícula. Tá? Então, é outra forma de vocês encontrarem a massa reduzida de um sistema. Agora, então a gente já viu como que nós podemos tratar duas partículas. Podem ser, por exemplo, duas moléculas, desde que eu considere que o tipo de interação que existe... Desculpa, uma molécula diatômica, né? Desde que eu considere que o tipo de interação que existe entre os átomos desta molécula é do tipo do oscilador harmônico. Tá? Então é muito simples aqui encontrar a frequência angular de oscilação. É a raiz de K, a constante da força, sobre a massa reduzida. Agora vamos ver como é que a gente pode pegar uma força qualquer e aproximar ela por uma força do tipo do oscilador harmônico.